o caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus, de sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétalas de flor, nos olhos tuas pedras de brilhantes, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho esta canção, intercede sobre nós junto a Maria, lhe pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sobre o lindo azul do céu de anil, agradecendo ao irmão que não esquece dos pequenos que ficaram no Brasil. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho esta canção, intercede sobre nós junto a Maria, e pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sobre o lindo azul do céu de anil, agradecendo ao irmão que não esquece dos pequenos que ficaram no Brasil, agradecendo ao irmão que não esquece dos pequenos que ficaram no Brasil. Veja bem, o amor é uma coisa veloz, está fugindo do meio de nós e habitando as estrelas. Toda luz que faz parte da vida, é o calor de uma amiga, faz a gente feliz. A vida é um espaço de ternura, não precisa amargura pra nascer um novo amor. E o tempo sai correndo para o nada. De que vale esses rancores? Precisamos de amores.
bem, o amor é uma coisa veloz, está fugindo do meio de nós e habitando as estrelas. Toda luz que faz parte da vida é o calor de uma amiga, faz a gente feliz. A vida é um espaço de ternura, não precisa amargura pra nascer um novo amor. E o tempo sai correndo para o nada. De que vale esses rancores? Precisamos de amores. A vida é um espaço de ternura, não precisa amargura pra nascer um novo amor. E o tempo sai correndo para o nada. De que vale esses rancores? Precisamos de amores. Não mais na cruz, angustiado, pleno de luz, glorificado, sustentador, divina centelha, um só pastor, bilhões de ovelhas. Na crença estagnada, nos deu a fé raciocinada, a salvação, a caridade, consolação, a luz da verdade. Há quanto tempo recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando. Há quantas vidas Jesus nos chama, misericórdia é pra quem ama.
coração, trilha segura lá no suor, semeadura, libertação. Creia ou não creia, a cada um o que semeia. O amor pode tanto, ele tem feito tanto, ele muda a paisagem, não julga ninguém, simplesmente é pra nós libertação da fé. Há quanto tempo recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando. Há quantas vidas Jesus nos chama, misericórdia é pra quem ama, é pra quem ama, é pra quem ama. Jesus. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia os meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Quanto a força tamanha, o Cristo me ajuda a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. Eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me a tua certeza de um dia poder chegar, abrir-te os olhos que choram, os pobres aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva a minha alma, me faz tão perfeito, me ensina a saber se estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós.
força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com a tua força tamanha, ó Cristo, me ajuda a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me a tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nos olhos que choram, os pobres aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva a minha alma, me faz tão perfeito, me ensina a saber se estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, não falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia
coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe outra vida e além, e assim o renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Eu sei que um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer. Passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou
Boa noite, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nós todos, nesses instantes, com os pensamentos no nosso amigo maior Jesus. E nessa noite, em que temos a oportunidade de refletir a mensagem do Evangelho, buscando em Deus, nosso Criador, em Jesus, nosso irmão e amigo maior, e na espiritualidade amiga, que vem de encontro conosco como mensageiros de Jesus. E adentrando aos lares, as vibrações de paz e de amor, emanadas pelos nossos amigos espirituais, e que a partir de agora, nós entrando na profunda comunhão com o Pai, com Jesus, aos amigos espirituais, com a certeza de que muitas bênçãos estão sendo lançadas sobre nós. E todos nós, de corações unidos, emanando as energias do nosso coração, os nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, a todos os familiares que tiveram a perda de seus entes queridos, nós te pedimos, Mestre Jesus, que alivie a dor nesses corações que sofreram esse golpe, porque nós ainda não compreendemos, Mestre Jesus, que o nosso caminho que segue para a vida espiritual nos deixa marcas de saudades, mas às vezes nos fere por estarmos ainda na ignorância e não compreendemos ainda o sentido da vida e que a vida nossa é a vida espiritual. E vamos orar em favor de todos os nossos irmãos que se encontram neste momento em sofrimento e pedindo ao Pai, a Jesus e a espiritualidade amiga, para que conduza essas almas ao plano espiritual, que eles possam, ao despertar, sentir o alívio e sentir o amor do Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. O perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em trevas, nas tentações, e livra-nos hoje sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. Queridos amigos e amigas, nossos irmãos, essa noite nós teremos a reflexão do Evangelho. Trazendo para nós essa reflexão o nosso amigo irmão José Otávio, que vem trazer para nós a reflexão intitulada Laços de Família. É uma reflexão que nos mostra a nossa parentela consanguínea e espiritual. Será uma grande reflexão para todos nós termos uma compreensão maior da forma que nós estamos vivendo, os nossos familiares, os nossos amigos, enfim. Ele irá colocar para nós as exposições do Evangelho para que nós tenhamos um aprimoramento, um entendimento, uma compreensão
da vida aqui na terra e da nossa vida maior na espiritualidade. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Como disse o nosso companheiro Wagner, hoje o nosso tema intitulado Os Laços de Família. E nós vamos buscar orientação para a nossa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe. A leitura, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de família: a família pelo laço espiritual e a família pelos laços corporais. As primeiras duráveis fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente dissolvem-se moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai que estás no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pois bem, meus amigos, o nosso tema de hoje, intitulado Os Laços de Família, é importante esta leitura do Evangelho, porque a doutrina espírita, ela nos traz revelações, ela nos traz informações que permitem com que nós, em aumentando o nosso conhecimento, ampliando a nossa capacidade de entendimento, a nossa intelectualidade, colocando a nossa fé raciocinada, passando as coisas pelo crivo da razão,
nós possamos entrar numa das diretrizes de Jesus em que ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Todas as vezes que nós recebemos informações, instruções, seja de quem quer que for, nós devemos passá-las pelo crivo da razão, identificar a profundidade dos ensinamentos, a pureza dos ensinamentos, assim como o Cristo fez para conosco. Todas as suas falas, as suas parábolas, as suas formas alegóricas de nos trazer conhecimento, para que, em nos ensinando, nós possamos evoluir, nós possamos adquirir, trabalhar pela nossa autoiluminação. E hoje, falando sobre laços de família, eu gostaria de citar aqui uma frase que está psicografada por Chico Xavier no livro Vida e Sexo, trazida pelo nosso irmão Emmanuel, em que ele diz que o instituto doméstico é de origem divina e ali há os instrumentos necessários para o nosso aprimoramento moral e para a edificação de um mundo melhor. Percebam a profundidade da fala do nosso irmão. Os institutos domésticos, ou seja, os nossos lares, os ambientes onde nós estamos relacionando familiarmente, os laços de família, os locais onde estamos com os nossos familiares no convívio diário, é um instituto doméstico de origem divina. É um lugar abençoado. É um lugar de fortalecimento e de amparo mútuo entre nós. E ele diz mais: é nesse instituto de origem divina que nós temos os instrumentos para trabalhar o nosso aprimoramento moral. Vejam, já dissemos aqui em outras oportunidades que estamos aqui, e os Espíritos nos esclarecem, para conviver com pessoas de perfis diferentes e que nós não devemos chocar a ninguém. O que significa isso? Nós não devemos nos degladiar, nós não devemos humilhar a ninguém, nós não devemos rebaixar a ninguém. Todo e qualquer ato que seja contrário à lei de amor. Ou seja, criarmos qualquer situação em que possamos impor aos nossos semelhantes, em especial aos nossos familiares, qualquer problema que seja. Então devemos compreender que o nosso lar, ele possui instrumentos necessários ao nosso aprimoramento moral, pois ali, como disse o Evangelho, nós estamos reunidos pelos laços consanguíneos, pois somos filhos, pais do mesmo sangue, mas também unidos por laços espirituais, sendo simpáticos uns aos outros ou até mesmo pela antipatia. Os amigos espirituais nos dizem que estarmos em família é uma prova. Quando nós estudamos a doutrina espírita, é ensinado a nós, é relatado a nós, que a Terra é um mundo de provas e expiações. Portanto, nós, espíritos encarnados que aqui estamos, temos provas e temos também as nossas questões do passado, que são as expiações. Estando em um lar, temos os instrumentos para que, convivendo com filhos, filhas, esposa, marido, sogro, sogra, enfim, qualquer parentesco familiar mais próximo, nós possamos, através desse convívio, aprimorar a nossa moral. Trabalhando paciência,
trabalhando aceitações, trabalhando o perdão, trabalhando a empatia e uma série de outras virtudes. Este é o propósito do ser: autoiluminação, ir em direção a Deus. Já dissemos aqui que a prece é um instrumento, já dissemos aqui que a vigilância é um instrumento, e podemos, como Emmanuel diz, colocar a família como um instrumento para o nosso aprimoramento moral e também dos nossos familiares. Pois convivendo juntos em um ambiente, a partir do momento em que nós nos apoiamos, nós nos auxiliamos mutuamente, nós permitimos que cada um de nós venha a crescer. Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, ela nos diz a seguinte frase, que quando há um abalo na estrutura familiar, a sociedade também é abalada, também sofre as consequências na sua estrutura, na sua base. Percebam, todas as vezes que estamos em um lar, em um ambiente familiar, unidos pelos laços de família, consanguíneos e espirituais, e nós nos dedicamos uns aos outros, nós nos fortalecemos e dali saem para o mundo homens e mulheres que vão dar continuidade a um comportamento correto, a um comportamento assertivo, a um comportamento melhor. Porque se aprendemos nos nossos lares, através do nosso laço de família, a conviver bem com os que ali estão, podemos levar esses ensinamentos e esses exemplos para a vida lá fora. Consequentemente, convivendo e respeitando as pessoas em ambientes profissionais, em ambientes de lazer, no trânsito, enfim, nós, a partir do momento em que compartilhamos boas virtudes, bons pensamentos, boas ações, dando e recebendo aos nossos semelhantes, aos nossos familiares, nós damos continuidade a estas ações na vida lá fora. Mas Joana de Ângeles nos chama a atenção porque existe o outro lado da moeda, onde ela diz que toda vez que uma família se desestrutura, toda vez que uma família não aproveita as oportunidades dos laços de família para se dar mutuamente, para aprender uns com os outros, a família se abala e, consequentemente, a sociedade é abalada. E a mais pura verdade. Porque quando nós não damos a devida atenção aos nossos filhos, à educação dos nossos filhos, ou quando os filhos não respeitam os pais, este comportamento de desestruturação, de desequilíbrio, sendo praticado dioturnamente debaixo de um mesmo teto, em um ambiente familiar, nós criamos uma rotina de ações funestas. E o que acontecerá com o ser mais à frente? Ele levará esses comportamentos para a vida lá fora. Isso estou dizendo quando há um desequilíbrio geral, ou até mesmo de um determinado indivíduo. Nós ouvimos constantemente muitos companheiros e amigos dizendo: meu Deus, por que eu estou nessa família? Fulano é a ovelha negra da família. Uma pessoa tão boa foi nascer numa família tão difícil. Meu Deus, o que eu fiz para estar nessa família?
são perguntas que nós fazemos e que são importantes sim de serem feitas. Porque é através dos questionamentos, é através das perguntas que nós sacudimos a nós mesmos e vamos em direção, em busca de respostas, em busca de orientação. E quem é a melhor pessoa para nos orientar? Jesus Cristo, através do seu Evangelho. Aqui no Evangelho foi relatada a frase de Jesus em que ele diz: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Veja que interessante. Casa com o título do Evangelho de hoje, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O que Jesus nos ensina? Somos uma família universal. Deus é nosso Pai, de amor, de bondade, de misericórdia, que nos ama, que nos quer bem e que nos dá instrumentos, nos dá oportunidades de crescimento, de autoiluminação. E uma dessas oportunidades, um desses instrumentos, como diz Emmanuel, é o lar, é o instituto doméstico de origem divina. Porque através do convívio com os familiares, nós criaremos os nossos alicerces, a nossa base, que será mais sólida e mais forte, se assim nos esforçarmos para isso. Não será tão sólida e tão forte se não fizermos esforços para isso. Portanto, como diz a doutrina espírita, lei de causa e efeito. Uma sociedade onde há pessoas desestruturadas é o efeito de uma causa. Onde está a causa de um indivíduo, de um cidadão desestruturado? Na sua própria imprevidência, na sua educação, no seu comportamento, nos seus pensamentos. Há uma série de fatores. Mas nós abrimos um parênteses aqui, porque não estamos aqui dizendo que todo indivíduo desequilibrado, todo indivíduo que tem um comportamento ruim na sociedade é porque foi mal criado pelos pais ou por aqueles que estavam com a sua tutela. Não. Nós estamos dizendo que nos lares onde nós estamos existem espíritos, homens e mulheres, que convivem uns com os outros. Há aqueles que se esforçam para educar, para orientar e geram bons frutos em seus filhos. E esses mesmos que muitas vezes se esforçam não conseguem com que seus filhos absorvam e tenham comportamentos equivocados. Mas isso depende do perfil de cada um. E o lar, como um instituto doméstico de origem divina, cabe a cada um de nós que frequentamos esse lar, que estamos unidos pelos laços de família, contribuir para que todos nós que ali estamos possamos crescer, possamos evoluir. E como disse o Evangelho, a nossa união, ela está atrelada à simpatia ou à antipatia. Muitas vezes, espíritos afins, espíritos simpáticos, que se gostam, que se amam, retornam ao mundo físico e convivem num ambiente familiar, para ali comungar de uma existência, de dificuldades, de provas, de expiações, se autossustentando. Há situações também em que homens e mulheres bons talvez venham a ter filhos não tão bons assim, e o contrário também é verdade.
filhos bons que têm pais não tão bons assim. São características morais. Mas muitas vezes as pessoas se perguntam: por que disso? Por que um filho bom num lar onde os pais não são bons? Para que nesse convívio a pessoa boa possa reforçar a sua bondade e demonstrar àqueles que não têm um comportamento adequado como agir. E aqueles que não têm este comportamento adequado, convivendo com pessoas boas, tenham condições, tenham oportunidades, aí entra a misericórdia divina, de aprender a serem melhores. Nada é por acaso, nada é em vão. Se nós olharmos hoje os nossos laços familiares, cada um de nós está no local certo, adequado, com as pessoas corretas. E através desses laços de família, desses laços espirituais e consanguíneos, nós temos a oportunidade de nos aprimorar, de nos fortalecer. Deus nos dá oportunidades, trabalhos, bênçãos, para que nós possamos aproveitá-las. No Livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 775, pergunta à espiritualidade o seguinte: qual seria o resultado do afrouxamento ou do relaxamento dos laços familiares? E os bons espíritos respondem: a recrudescência do egoísmo. Qual o significado de recrudescência? Aumento, agravamento. Então, todas as vezes que há um relaxamento nos laços familiares, na família, consequentemente há um aumento, um agravamento do egoísmo. Por quê? Porque ao relaxar nos laços familiares, nós deixamos cada um por si e Deus por todos. Nós não compartilhamos com os nossos semelhantes, não doamos, não recebemos, não contribuímos e passamos uma existência inteira praticamente nula em termos familiares. Porque estamos inseridos numa família com o propósito de elevação, de aprimoramento moral e, consequentemente, de edificação de um mundo melhor. Muitas vezes nós escutamos: este mundo tem que acabar, as coisas estão ruins, os valores estão perdidos, esta nova geração é totalmente desequilibrada, não tem comprometimento. Nós temos que entender que somos, como Jesus nos disse, filhos de Deus. Todos aqueles que estão aqui, os espíritos no universo, são filhos de Deus, portanto somos uma família universal de espíritos. E o nosso propósito é ampliar as nossas virtudes, buscar a nossa autoiluminação para que nos aprimoremos. Então, quando nós pensamos, o mundo tem que acabar, a sociedade está perdida, o mundo está perdido, os valores se perderam, é neste momento que, aproveitando os ensinamentos de Jesus, nós devemos perseverar e ser ainda mais firmes dentro do nosso ambiente familiar. Porque é dali que sairão homens e mulheres para o futuro, para dar continuidade na condução desse orbe. E Emmanuel diz que, em se aprimorando moralmente, nós trabalhamos para a edificação de um mundo melhor. Então percebam, meus irmãos, o nosso propósito é mudar o mundo,
melhorar o mundo, não nos deixar levar pelas dificuldades de convívio, pelas dificuldades de comportamento. Muitos dizem, é difícil conviver com A e B, eu não aguento mais, fulano isso, fulano aquilo, ciclano isso, ele faz isso, mas nós estamos na família certa, nós estamos num processo de prova, em que, através do nosso comportamento e do nosso esforço, nós venceremos. Jesus nos afirmou, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo na base do bom ânimo, na base da firmeza de propósito, dos esforços, na base do amor. E quando dizemos amor, não amor de abraços e beijos, mas o amor verdadeiro, de saber conviver, de saber aceitar, de saber instruir, de saber calar-se no momento correto, de saber evitar o duelo. E quando dizemos isso, não estamos pedindo às pessoas para que aceitem tudo, para que tudo é normal. Não. Nós devemos ser firmes, por exemplo, na educação dos nossos filhos. Nós devemos ser firmes quando coisas incorretas baterem à nossa porta. Nós devemos ser firmes no propósito em que nós fomos inseridos, o nosso lar, o laço familiar, o instrumento dado a nós para que nos aprimoremos. E somente assim, através dos nossos esforços, nós edificaremos um mundo melhor. É interessante porque me lembro agora da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada O Duelo. Nesta leitura, os amigos espirituais nos dizem: enquanto houver uma gota de sangue derramada pela mão do homem, o reino de Deus ainda não estará instaurado nesta terra ou aqui. Percebam, o que os espíritos querem dizer com isso? Nós podemos e conseguiremos instaurar o reino de Deus aqui, nesse orbe. Mas para isso, nós precisamos, através dos laços de família, esse instrumento que nos é dado, aprimorar a nossa moral. E cada indivíduo aprimorado edifica um mundo, uma sociedade melhor. Então, o nosso trabalho é criar alicerces e bases sólidas na sociedade, através dos laços de família, através do apoio, através do amparo. Para muitos que gostam, não é, ou que pensam em dizer que é difícil, eu não dou conta, não é? Eu nunca vou conseguir. Nós somos espíritos eternos. Deus nos criou para a felicidade e para a eternidade. E nós passaremos por situações quantas vezes forem necessárias, até que, pelos nossos esforços e pelo nosso entendimento e o nosso comportamento sendo trabalhado cada dia mais no sentido do bem, da coletividade, nós possamos edificar uma sociedade melhor. Percebam o quanto a família e os laços familiares são importantes para a transformação do mundo. É ali a base da sociedade. É ali dentro da família o alicerce do edifício da sociedade. E para que a sociedade não venha se abalar, nós precisamos nos fortalecer em nossos lares. Nós estamos passando aí, não é, por esse período de pandemia. O que tem acontecido de março para cá?
as pessoas que viviam nos seus trabalhos, exercendo horários diferentes, muitos fora de casa, a maioria do tempo, ou até dias, passaram a voltar para dentro dos seus lares e ter que conviver mais uns com os outros. E nós percebemos, nos meios de comunicação, nos noticiários, quantas dificuldades isso gerou. Pessoas que não têm paciência uns com os outros, pessoas que não aguentam ficar dentro de casa, pessoas que têm a necessidade de sair o tempo todo, pessoas que não conseguem manter relacionamentos porque estão juntos o tempo todo dentro de um lar. Aumento no número de separações, aumento no número de crises de ansiedade, de depressão. O que isso significa para nós? Que nós, como homens e mulheres, como espíritos perfectíveis, ou seja, espíritos a caminho da perfeição, temos muito ainda que trilhar, precisamos fortalecer os nossos laços morais, os nossos caracteres, a nossa personalidade. Por quê? Porque coisas simples como convívio debaixo de um mesmo teto tornam-se muitas vezes um pesadelo, tornam-se muitas vezes casos extremos de ansiedade, de depressão, de separação, porque o homem tem dificuldade moral de aceitar, de contribuir, de amparar, de dividir tarefas. Então, nós estamos sendo convocados, convidados a trabalhar as nossas emoções, o nosso bom ânimo, a nossa fé, para que tenhamos força. E através da força, da fé e do bom ânimo, passar pela experiência familiar, vivenciar os laços de família que nos fortalecerão e fortalecerão a sociedade melhor, a nova sociedade edificada, homens e mulheres de bem. E para isso nós precisamos lançar as sementes. Para isso nós precisamos compartilhar. Para isso nós precisamos ir além, nos esforçar. Porque tudo que fazemos com amor, com gratidão, com sentimento de dever cumprido, nos traz paz de espírito. Agora, não tenhamos em mente que, estando em um lar familiar, nós estamos ali para modificar o outro. Não. Nós estamos ali para viver em um instituto doméstico, aprendendo uns com os outros. E cada um caminha com as suas características, cada um segue o seu caminho. Mas são oportunidades que nós temos. Porque se escolhermos caminhos, atalhos, trilhas, em que mais adiante possamos a vir nos arrepender, haverá, como nos é dito, o ranger de dentes, o choro, a dor. Lembrem-se da parábola do filho pródigo. Um filho bem criado pelo pai, bem amado, bem quisto, com toda a educação, com trabalho, com condições físicas, materiais, com todo um direcionamento, o filho chega ao pai e pede o dinheiro, a parte da herança, para que ele vá embora. O que o pai faz? Libera o filho. O pai o ama, o pai o quer bem, mas ele não pode obrigar que o filho fique ali. Então ele permite que o filho vá. O filho sai ao mundo, o filho se desdobra em festas, em alegrias, com dinheiro. E quando o dinheiro acaba, o que acontece? Ele vai tratar de porcos, dormir e comer com os porcos. E no momento da dor e da dificuldade, ele lembra de quem? Do pai, do lar, da família, do ambiente, a base, a boa base que ele tinha.
e ele pensa, eu tenho um lar, eu tenho um pai que me ama, e ele toma a atitude de forma humilde, se transformando, de retornar ao seu lar, pede ao pai que o aceite de volta, o pai o aceita, e dali ele continua a sua história. É um aprendizado. Perfis diferentes numa mesma família, um jovem impetuoso, esbanjador, gastador, que quer sair pelo mundo, que acha que tudo pode, que ele é responsável e que pode fazer tudo o que bem entender a hora que quer, e vem quem? A dor. A dor ensinar a este irmão, a este jovem, que ele não deu valor a determinadas coisas que ele achava que não eram importantes, que ele achava que não eram relevantes. Então nós precisamos pegar todas essas cenas, todas essas situações que relatamos aqui e trabalhar dentro do lar de cada um de nós para que nós possamos fazer o nosso melhor. Para que nós possamos nos esforçar. Para quê? Para que tenhamos paz de espírito, para que venhamos a evoluir, para que as tribulações da vida não venham a nos perturbar e tirar a nossa paz. Para que, como Jesus nos disse, aprenda comigo a ser brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Paz de espírito, sensação de dever cumprido. Deus espera muito de nós. Por quê? Porque Jesus nos disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E o ser, a criatura divina que somos cada um de nós, podemos fazer mais, podemos contribuir mais por um mundo melhor. Virão dias difíceis? Sim. O ambiente familiar, ele será sempre um ambiente de paz, de tranquilidade e equilíbrio? Não. As dificuldades batem à porta, os desentendimentos existem, as discussões no sentido de não concordância com determinadas ações de um ou de outro, mas nós devemos nos fortalecer no sentido de passar por essas situações sabendo lidar com elas e não duelando com as situações e com as pessoas que ali estão inseridas. Porque, afinal de contas, somos espíritos eternos. E se queremos dias melhores, se temos esperança de dias melhores, precisamos aumentar a nossa fé, aumentar o nosso bom ânimo, executar tudo isso através das nossas ações. Eu errei hoje? Faça como Santo Agostinho, passe o dia pelo crivo da razão. O que eu poderia ter feito de bom e não fiz? O que eu fiz de ruim e não deveria ter feito? E aí, através da meditação, através da reflexão e através principalmente de tirarmos toda a questão de egoísmo, de orgulho que ainda possa existir em nós, é que nós vamos conseguir passar por esses obstáculos. São as montanhas, quando Jesus diz a Pedro, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer para esta montanha, move-te daqui para ali e de lá para cá. São as montanhas da vida, são as dificuldades que serão maiores ou menores de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa fé. Há irmãos no mundo espiritual que têm laços familiares conosco. Foram, como Jesus diz, minha mãe, meu irmão, minha irmã, em outras existências, velam por nós, nos amam, nos querem bem. Há também aqueles que porventura nos querem mal. Jesus disse há 2000 anos atrás, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele.
Se precisávamos reconciliar naquela época e até hoje ainda não reconciliamos, qual é o instrumento de reconciliação que nós temos? Um deles, os laços familiares. Muitas vezes estamos colocados debaixo de um mesmo teto para que através dos nossos esforços, os erros do pretérito, as agressões e os duelos do passado possam ser revertidos em amor, possam ser revertidos em paz, em transformação moral. Para quê? Para a edificação de um mundo melhor. Fato é, meus irmãos, que o instituto doméstico é de origem divina, é uma bênção. Deus nos dá esta oportunidade e nós, mais do que depressa, precisamos aproveitá-la para o nosso elevo, para o nosso crescimento. Porque a partir do momento em que Deus percebe que nós estamos agindo nos caminhos passados a nós por Jesus, que nós estamos buscando nos transformar, sermos homens e mulheres melhores, moralmente falando, nós receberemos mais tarefas em outras existências, em outras oportunidades, porque o nosso objetivo é amparar, apoiar-nos mutuamente, através do convívio. Qual o propósito de Deus ter enviado Jesus até aqui? Trazer a nós os ensinamentos evangélicos. Ensinar a nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos mostrar qual deve ser a nossa conduta moral. Qual deve ser a nossa conduta diante das nossas ações. Todas as vezes que nós tivermos dúvida se nós estamos agindo certo ou errado, façam a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo agrada a Deus? O que eu estou fazendo agrada a Jesus? É o que eles esperam de mim? Por quê? Porque eles nos sustentam, eles nos amparam. E Jesus, o irmão mais velho de todos nós que aqui estamos, desta família universal de espíritos, retorna até aqui como um ser sábio, um ser com capacidades espirituais extraordinárias, que venceu obstáculos, que teve bom ânimo, que teve fé, para nos demonstrar como ele chegou nesse nível de maturidade espiritual, como ele evoluiu, fazendo aquilo que ele nos ensinou. E o que ele nos ensinou é orientação de Deus para nós, que é o nosso Pai de amor. E esse laço espiritual, Deus Pai, Jesus, o Filho, o irmão, juntamente conosco, é a oportunidade que devemos aproveitar para crescer, para evoluir. Porque, como os espíritos amigos nos dizem, nós não fomos criados para o sofrimento eterno, para a dor eterna. Se avaliarmos intimamente, todas as dificuldades da nossa vida são fruto daquilo que plantamos em um determinado momento das nossas muitas existências. Porque Emmanuel nos diz, somos a somatória de todas as nossas existências. O que fizemos de bom, o que fizemos de mal, e hoje estamos num mundo de provas e expiações, estamos provando ou expiando para eliminar as chagas que trazemos conosco. Deus não quer aniquilar os seus filhos, pelo contrário, Ele quer aniquilar o erro. Ele quer ensinar aos homens a serem melhores. E Ele nos envia Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, ninguém vai a Deus. Que todos nós possamos aproveitar esse final de semana que se aproxima e os dias que virão para olhar para dentro dos nossos lares, para observar as pessoas que ali estão
valorizando o que nos foi dado como oportunidade de crescimento. E também ouvir mais, escutar mais, dialogar mais com aqueles que ali estão. Porque o duelo, o embate, o orgulho, o egoísmo não nos levam a lugar nenhum. Os espíritos amigos nos dizem que o egoísmo e o orgulho são as duas maiores chagas da humanidade. Se são chagas, nós devemos nos manter cada vez mais longe delas, depurando o nosso espírito, através do nosso bom comportamento. Aproveitemos esse fim de semana para ficar com os nossos familiares, para olhar dentro dos nossos lares e identificar através da meditação e da reflexão o que podemos fazer para contribuir com aqueles que estão debaixo do mesmo teto em que nós nos encontramos. Instituto Doméstico de Origem Divina. Que a paz do Divino Mestre Jesus cubra o lar de todos vós de muita bênção e muita luz. Que assim seja. Amigos, irmãos, aproveitando essa energia maravilhosa em que paira sobre nós, depois dessa belíssima reflexão em que nos desperta os bons ânimos para a nossa fé, e mais ainda para a nossa compreensão, porque estamos assim e passando por determinadas situações. Eis que aqui Jesus, junto a nós, e nós todos entrando na profunda reflexão, indo de encontro a Jesus através dos nossos mensageiros, e indo ao Pai através do nosso irmão, amigo maior, que é Jesus. E vamos rogar as benesses para o nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual. Rogar para que os mensageiros possam pulverizar nas nossas mentes as boas intuições, para a nossa prática diária, que ela seja de encontro aos ensinamentos de Jesus. E vamos vibrar. E vamos de joelhos espiritualmente pedir para Jesus, o nosso médico, amigo maior, pedir para o nosso Pai o medicamento necessário para o nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual. Pedir que cada ambiente dos nossos lares sejam fluidificados, a nossa água, o nosso alimento. Pedindo aos caravaneiros de luz, esse cortejo de mensageiros do bem, que visitem os nossos irmãos que se encontram acamados, seja nos hospitais, os nossos irmãos que se encontram no cárcere, os nossos irmãos que se encontram no relento, e que cada um de nós, Mestre Jesus, receba de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento. E vamos orar, a oração que o Senhor nos ensinou, Mestre Jesus, como elo de ligação, de amor do nosso Criador para conosco, e nós pedindo ao Pai para que seja feita a sua vontade e que a sua vontade esteja acima dos nossos desejos.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em trevas nas tentações e livra-nos hoje e sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. Graças a Deus.
Música
Amém.